Senhor, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, colocar acima de todas as coisas, porque o Senhor merece toda a honra e toda a prioridade. Nós te somos gratas, Senhor, porque o Senhor nos salvou através de Jesus Cristo, porque o Senhor nos deu vida, tem nos guardado e nos protegido. E nessa noite nós queremos dedicar esse tempo a Ti, para Te honrar, para ouvir a Tua voz, para receber de Ti os Teus conselhos, as Tuas orientações, para ser, Senhor, aqui nesse lugar, um vaso escolhido por Ti, ser usado na vida das pessoas também. Por isso, Senhor, se assenta conosco, tenha liberdade entre nós, fala o nosso coração, e que todo pensamento, toda emoção, que de distração nessa hora, seja repreendido no nome de Jesus, que nós tenhamos todo o foco, toda a atenção naquilo que o Senhor deseja falar a nós, nesse dia, nessa hora. É no nome de Jesus que nós te pedimos por aqueles que estão distraídos, aqueles que precisam estar reunidos, ouvir essa palavra, que eles cheguem, Senhor, que eles se aproximem, que eles escutem, Senhor, essa boa notícia hoje à noite, a boa notícia da esperança em Cristo Jesus. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos exaltar o nome do nosso Deus, né? Deus é maravilhoso. E no Salmo 27, no versículo 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Se o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação, Ele é o nosso refúgio, nós estamos muito bem. Agora, se nós paramos para dar atenção aos temores, aos medos, aqueles medos, as preocupações, os terrores noturnos, aos quais todos estamos sujeitos e que podem vir para cada um de nós temos que lembrar que nós temos um Deus e entregar isso a Ele e clamar a Ele, porque nós temos um Deus maravilhoso que se preocupa conosco. E é Ele que nos guarda, Ele que nos protege. Então, se existe alguma coisa que está te atemorizando, lembre-se, Deus é luz. E a luz se espanta, manda embora todas as trevas. Ele é um refúgio, é nele que nós podemos nos esconder. Glórias ao nome do Senhor. E quando essas coisas vêm, tem uma parte aqui do versículo do Salmo que diz que o Senhor falou com o salmista para que o salmista olhasse para o rosto de Deus. E o salmista respondeu: para o seu rosto olharei. Então, quando essas coisas vêm sobre nós, voltemos a nossa atenção para o Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Salvador, nosso protetor. E no final desse salmo, o salmista fala: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Porque esse Deus maravilhoso, que nos guarda, que nos ilumina, que nos conduz, que nos salva, Ele está trabalhando por nós. Basta que nós confiemos e descansemos. Amém? Então, vamos louvar esse Deus maravilhoso.
Amém. Lindo, né? Glória a Deus nas alturas. E por falar em glória a Deus nas alturas, vamos abrir um momento agora para agradecimento ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui em Tua presença para louvar, bendizer o Seu nome, Senhor, agradecer, porque o Senhor mostra a cada momento que o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque Juju andou, o andador, fez o que tinha que fazer e foi em segurança, porque eu tenho certeza que o Senhor está sustentando e está ministrando a cura no corpo dela. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque mesmo cansada, Débora tem a oportunidade de se exercitar nas escadas. Que ela suba e desça com segurança e que o corpo dela, depois, ela perceba o quanto isso está fazendo bem. E que mesmo cansada, Senhor, ela está aqui para buscar a Tua face, para agradecer ao Senhor pelo que Tu tens feito na vida dela. Obrigada, porque como Jane disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada também, porque Marilene é grata a Ti pelas coisas que Tu tens feito nas nossas vidas. Obrigada porque a Rosane conseguiu concluir todas aquelas tarefas que estavam ao mesmo tempo para serem resolvidas. Eu lhe agradeço também porque a dona Fátima me chamou para dizer, para agradecer, que ela falou, eu creio, e eu creio que ela crê também, e eu creio que o Senhor está agindo na vida dela. E eu também lhe sou grata, Senhor, por tudo que tens feito na minha vida, pelos livramentos que o Senhor tem feito. Muito obrigada. A Ti, Senhor, toda honra, glória, louvor e adoração. Se passássemos o dia inteiro, Senhor, agradecendo, seria muito pouco. Muito obrigada, Pai, por todas as coisas, em nome de Jesus. Neste momento, Senhor, eu quero apresentar a Ti a primeira meditação da noite. Abençoa Tua filha, Senhor, que a palavra semeada entre em terra fértil em nossos corações. Afofa, Senhor, os nossos corações, para compreendermos e entendermos o que Tu desejas falar conosco. E fala sim, Senhor, porque nós queremos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Rosane? Nós vamos ouvir hoje uma convidada. Essa convidada é a Jane. E a Jane é amiga nossa, mulher abençoada, que tem buscado a palavra de Deus, tem feito esforço, é estudante, é seminarista. Glória a Deus. Mas ela também é missionária, ela leva a palavra de Deus, né? E hoje ela vai nos trazer essa palavra de Deus. Que nós estejamos bem atentos, porque Deus está falando. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 4:38. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com muita febre, alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Jesus tinha acabado de chegar da sinagoga, e lá ele já tinha libertado um homem que estava endemoniado. E ele entra na casa de Simão Pedro, que era discípulo dele. E quando ele chega lá, a sogra de Pedro estava enferma, com muita febre. E alguém chegou e pediu para que o Senhor olhasse por ela, né? Curasse ela, porque nesse tempo aqui a fama de Jesus já estava grande. Jesus já tinha curado, libertado, e você veja bem, a senhora estava enferma, com febre, e Pedro ainda leva, né? Deve ter tido lá Jesus e mais algumas pessoas
junto com ele. Mas aonde Jesus está, meu querido, minha querida irmã, a febre sai, o inimigo sai, a tristeza sai, e não tem companhia melhor para entrar na sua casa que não seja de Jesus. E aquela mulher que estava enferma, deitada, ela teve o privilégio de receber a presença de Jesus. Que nós possamos, a cada dia, recebermos a presença de Jesus entrando nas nossas vidas, fazendo parte da nossa família, da nossa casa, da nossa vida. E aí, alguém chega para Jesus e pede para que ele ore por ela. Jesus devia estar cansado, mas concernente à nossa urgência, à nossa necessidade, não tem cansaço. Jesus não se cansa. Ele para tudo quando você e eu oramos para ele, quando nós o buscamos, ele para ouvir as nossas orações, para ouvir o nosso clamor, para cuidar das nossas necessidades. E ele para e ele vai inclinando-se ele, 39. Para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou. Quando Jesus se inclina para ela, ele repreende aquela febre. Olha que a gente tem que falar com a febre, a gente tem que falar com a tosse, nós temos que falar com a nossa alma. O salmista falava: por que te abate, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, nós podemos falar com as enfermidades e, no nome de Jesus, pedir que ela saia do nosso corpo, saia da nossa vida. E logo que Jesus falou, repreendeu aquela febre, ela deixou o corpo daquela mulher. Mas aquela mulher, quando ela é curada, tem uma tradução que diz que rapidamente ela se levanta e passa a servi-los. Olha que maravilha. Ela é curada, ela poderia, bom, eu estou curada, mas agora eu estou aqui com o peso da febre, vou ficar mais um pouquinho deitada aqui, vou descansar. Não, ela se levanta e, em gratidão a Jesus e aos que estavam com ele, ela passa a servi-lo. Que esta seja a minha e a sua atitude. Que quando nós recebermos uma bênção do Senhor, nós possamos ser gratos a Ele. Nós possamos agradecer a Ele e passar o quê? A servi-lo. A passar a desejar estar com Ele, caminhar com Ele, andar com Ele, em gratidão o que Ele fez. Porque nos dias de hoje e nos tempos passados, a gratidão hoje é pouca, é pouquíssima, mas nós precisamos aprendermos a sermos gratos e servir ao Senhor. A palavra do Senhor diz no Salmo: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Então, que nesta noite nós já estamos fazendo, já louvamos ao Senhor, já agradecemos ao Senhor, estamos que nem a sogra de Pedro, né? Já louvamos ao Senhor, já estamos agradecendo ao Senhor, estamos ouvindo a palavra do Senhor, vamos continuar ouvindo a outra palavra. Mas que nós possamos, no nosso coração, termos um coração agradecido. Amém? Oremos a Deus. Pai, querido e amado Deus. Senhor, eu quero te pedir nesta hora, em nome de Jesus, mas quero também te agradecer, porque aonde o Senhor está, o mal, ele sai.
ele não permanece. E eu quero te pedir nesta hora, em nome de Jesus, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que irão nos ouvir, se estiverem com qualquer tipo de enfermidade, nós, no nome de Jesus, declaramos: saia, saia, em nome de Jesus. Senhor, visita os leitos e dá vida, Pai. Gera vida, Senhor. Tu és a ressurreição e a vida, e assim como tu fizeste com a sogra de Pedro, faça, Senhor, com todos aqueles, em nome de Jesus, que estão enfermos, Senhor. Dá vida, para que rapidamente, Senhor, possamos nos levantar e sermos gratos ao Senhor, como nós ouvimos falar da tua gratidão nesta noite, Senhor. Deus, cura os enfermos, liberta, em nome de Jesus, continua realizando a boa obra que o Senhor começou na vida de Juliana, Senhor. Que a cada dia ela veja a mão do Senhor sendo com ela, curando, libertando, em nome de Jesus. Pai, opera no meio do teu povo e realiza, em nome de Jesus, o teu sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, obrigada, Deus seja louvado. Amém, glória a Deus, palavra abençoada, né? Então, vamos aproveitar esse momento para entrar na segunda meditação com a nossa querida irmã Rosane. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada pela primeira meditação. E agora, Senhor, toma a tua filha em tuas mãos. E da mesma forma, Senhor, que nosso coração esteja preparado para ouvir, reter e estar sempre meditando na palavra que vem agora, que vem de ti. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Boa noite. Sejam todas bem-vindas. Nós estamos hoje nos aproximando do Natal e hoje nós vamos meditar num aspecto desse evento, né? O evento natalino. Foi um projeto de Deus para a humanidade. Enviou Jesus como Salvador. E esse momento de Natal, muita gente está falando a respeito dele. Muita histórias de Papai Noel, histórias de encontros familiares, mas qual é a história real que dá origem a esses eventos, né, esses encontros tão significativos para a gente, que mudou o calendário, né, que mudou a forma dos homens se organizarem na história. E esse evento natalino foi o momento em que Deus cumpriu toda a sua promessa para conosco. Então, se nós abrimos a nossa Bíblia no capítulo 2 de Lucas, nós vamos meditar no capítulo 2 de Mateus, nós vamos refletir sobre o momento em que os magos do Oriente chegam para adorar a Deus. Aqui na nossa terra, a gente escuta aquela lenda de que 3 magos visitaram Jesus, mas não foram 3. A Bíblia diz que foram magos, que foram homens sábios do Oriente. E esses homens, eles eram de uma casta sacerdotal, ou seja, eles estavam envolvidos com religião, eles eram mestres da religião. Esses homens vinham de outro país do Oriente, mas eles também eram pessoas ligadas a estudo dos astros. Eles também tinham profundo conhecimento na medicina. Eram pessoas que, correspondentes para nós hoje, de astrônomos, ou seja, olhar para os astros e conseguir deduzir alguma coisa. A gente sabe que as pessoas que estão olhando, né, para os astros, elas conseguem olhar e perceber o movimento da Terra, dos planetas, né, o modo como está girando,
o superaquecimento, eles podem descobrir várias coisas, porque é uma ciência. E esses homens não eram só homens que tinham conhecimento profundos na medicina, na matemática. Eles eram homens que também se atinham à questão religiosa, ou seja, aos valores espirituais. E eles conseguiam associar o conhecimento que tinham também à origem do sagrado. E eles perceberam que no estudo da profecia de Miqueias, do Antigo Testamento, havia lá uma descrição do nascimento do governante de Israel. E esse governante não seria qualquer um. Seria um governante que geraria paz. Então, lá no livro de Miqueias, nós podemos olhar a origem dele, ou seja, o que moveu esses magos, esses homens sábios do Oriente, irem procurar Jesus, se guiando pelo movimento da estrela. Esses homens, eles tomaram essa atitude porque estudaram e tomaram conhecimento de uma profecia no livro de Miqueias, no capítulo, que diz que tu, Belém Eufrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E no verso 5 diz que e este será a nossa paz. Então, o que eles sabiam é que seria realmente o governante de Israel e que estaria na cidade de Belém Eufrata, mas que ele seria um governante, o rei de paz. Ele seria expressivo, ele geraria a paz. Lá também, no livro de Isaías, capítulo 49, no verso 6, diz que esse governante, ou seja, que Jesus, a promessa, um Messias de Deus para a nação de Israel, ele seria luz para os gentios, ou seja, não só para Israel, mas para todo aquele que não é de Israel. Então diz assim, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então estava profetizado que Jesus seria luz, não só para Israel, que estaria nascendo, localizado em Belém Eufrata, mas que ele também seria visitado por reis e príncipes. Nós vemos isso no verso 7 do capítulo 49 do livro de Isaías. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Ou seja, príncipes e reis iriam se curvar, iriam se inclinar diante de Jesus. Então, essa profecia se cumpre exatamente no relato que nós estamos estudando hoje. E diz que esses homens foram, então, da cidade deles, lá do Oriente, até aquele lugar, Jerusalém. E lá eles procuraram onde? Onde é que a gente encontra um rei? Num palácio, né? Então, eles foram a Jerusalém e procuraram o rei de Jerusalém. Mas quem está governando o rei de Jerusalém é Herodes. Herodes é um homem que matou seus filhos, matou sua esposa, matou seu cunhado. Ele matou porque o tempo todo ele simplesmente resguardava o seu próprio poder de governança. Então, ele era um homem que ele não queria competidores. E quando os homens do Oriente, os magos do Oriente, chegam até Jerusalém para procurar um rei que está nascendo, que é príncipe da paz, dentro do palácio de Israel, eles não encontram. Porém, Herodes não gosta da notícia, tem um rei aí nascendo, um bebê nascendo, profetizado aqui para competir comigo, eu que estou governando aqui em Jerusalém, Israel? Isso não. E ele recebe a notícia e diz que ele ficou perturbado, e com ele toda a cidade,
Porque o mau governante é assim, né? Ele fica perturbado e perturba todo mundo, ou seja, ele não age bem e ele erra com todo mundo. E não foi diferente, porque quando ele sabe dessa notícia, ele manda chamar em secreto. Veja que ele recebe a notícia não porque ele se interessou em procurar a profecia, mas porque ele foi surpreendido por pessoas que queriam encontrar esse rei. E os magos disseram: nós viemos para adorar esse rei. Era comum que outros reis, outros príncipes visitassem outros governantes e levassem presentes. Era comum. Então, eles levaram seus presentes e disseram: nós desejamos adorar esse príncipe, esse bebê. E Herodes, então, usou de sagacidade. Ele diz: olha, vamos fazer assim, vocês procurem por eles e depois voltem aqui para me dizer, porque eu também estou interessado em adorar. E isso era uma grande mentira. Ele estava de astúcia, tentando atrair e localizar corretamente onde esse bebê, que é o bebê Jesus, estava, para eliminá-lo. Mas os magos e os sábios, eles estavam procurando, e a estrela os guiava, porque a profecia mostrava que essa estrela iria guiar corretamente. Ou seja, ainda que o próprio rei Herodes estivesse mentindo, Deus não mente. Então, Deus disse que usaria dessa pista, que era a pista da estrela, localizada corretamente, ali em Belém de Eufrata. Então, eles foram olhando para a estrela e chegaram corretamente, porque Deus não mente. Quando Deus fala, tudo se cumpre. E eles encontraram Jesus, seu pai, sua mãe, ou seja, José, Maria, e ao encontrá-los, esses homens importantes, eles se curvam. E diz, então, o verso 10, que eles contam como é que eles chegaram até lá. Verso 10 do capítulo 2 de Lucas. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, ou seja, com muita alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, com sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação, avisados em sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então, veja que Deus os levou corretamente a encontrar Jesus. E, ao encontrar o bebezinho Jesus, eles entregam seus tesouros, eles abrem seus tesouros. E eles entregam tudo que eles tinham ali. Diz o que é que eles levavam: ouro, incenso e mirra. São presentes importantes e significativos para um rei, porque o ouro faz parte, né, do uso das riquezas de um rei. O incenso faz parte das orações, usado para as orações, para as unções, para que Deus esteja com o rei, né? E a mirra é uma resina que serve para embalsamar o corpo dos reis quando eles morrem. Então, ele estava entregando a simbologia de que estava honrando, reconhecendo a majestade, reconhecendo a estirpe de um rei, ou seja, recebendo presentes à altura de um rei. Muito importante isso, mas o importante é saber que esse rei estava sendo honrado assim, porque no lugar onde ele deveria ser honrado, não havia honra. E o próprio Jesus, quando já adulto, nos ensina isso, né? Que o profeta na sua terra não tem valor. Nem sempre, né, a gente valoriza a prata da casa, né? Nem sempre. E nesse caso aqui, não só Jesus não estava sendo reconhecido, como perseguido. Já bebezinho, já havia oposição
Mas os projetos de Deus, ainda que esteja com uma sentença de morte na nossa vida, o Senhor Deus é Deus que preserva a vida. Então, Jesus, que podia ter essa sentença de morte, porque assim que Herodes soube que os sábios, os magos, não voltaram e que eles foram por outro caminho embora, imediatamente ele percebeu, fui iludido, ou seja, eles não voltaram aqui para me dizer que esse bebê nasceu. E Herodes, então, tomou uma medida, porque quem não conhece a palavra de Deus erra, e erra com todo mundo, né? Mas quem conhece a palavra de Deus acerta, e acerta com a pessoa certa, com Deus. E Herodes, então, manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos para não correr o risco de errar. E começa, então, uma matança, mas a promessa de Deus não atinge Jesus. Por quê? Porque o Senhor é Deus. Também Deus avisa em sonho. Assim como ele avisou os magos para que voltassem por outro caminho e não encontrassem Herodes, também Deus em sonho avisa a José que leve Jesus para outro país, para o Egito, e passar um tempo lá. E José, obedientemente, passa alguns anos da infância de Jesus naquele lugar. Porém, enquanto esses magos estão se deslocando para a sua cidade, Herodes está aguardando que os magos voltem. Jesus, em 8 dias, vai a Jerusalém e ele é apresentado no templo. Então, e dali ele segue a sua viagem. Nada atinge Jesus. Jesus entra e sai de Jerusalém em 8 dias. Ele entra e sai. E depois ele segue para o Egito e fica no Egito durante um tempo e volta. Então, esse período de matança, ou seja, da perseguição, não atinge Jesus. Eu quero lembrar que, assim como esses homens, os magos, foram guiados por Deus, os pais de Jesus foram guiados por Deus também. Mas quem não é guiado por Deus, que é Herodes, ele erra, ele não acerta. Então, vamos nos lembrar que quando nós encontramos Jesus, o nosso coração deve estar alegre, assim como Maria estava alegre, como os magos estavam alegres. E eles estavam alegres por que motivo? É muito bom a gente lembrar o verso 6, quando os magos estão definindo a promessa para Herodes, eles demonstram que um rei governaria, mas seria um governo de paz. Mas não só isso. Diz que ele seria um guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Um guia que vai apacentar. Mas que rei é esse que vai guiar, que vai governar, que vai dirigir, mas também vai apacentar? Porque quem apacenta é um pastor. Quem apacenta é uma pessoa humilde. Quem apacenta é uma pessoa que está com a ovelha em todo momento. Inclusive, o bom pastor, ele não dorme na casa e deixa as ovelhas ali no aprisco. O bom pastor, ele permanece com as ovelhas. Ele não abandona as ovelhas. E o bom pastor, ele caminha com as ovelhas quando elas estão bem e quando elas não estão, para tosquiar, para tirar o pelo, né? Ele tem que colocar a ovelhinha viradinha, tem que puxar o pelo dela. Quando ela se machuca, ele imediatamente protege, né? Quando ela não suporta, ele coloca no ombro, ele alimenta, ele acorda mais cedo para guiar para o lugar certo, onde está o orvalho, ou seja, a água sobre a graminha, para que ela não só coma, mas ela se hidrate também enquanto come, né? Pegar aquela aguinha fresquinha que fica sobre as folhas do mato, do capim. Então, esse é o bom pastor. E o que é que o mago estava dizendo? O que é que os magos e os sábios estavam dizendo sobre a profecia? A profecia dizia que esse rei, ele seria um rei de paz, mas ele seria para todas as nações e que ele guiaria e apacentaria. Quem é que não gosta
de estar debaixo de uma boa palavra. E a palavra apacentar quer dizer isso, quer dizer que vai governar, quer dizer que vai dirigir, mas vai estar, vai alimentar, vai cuidar das pessoas em dias difíceis, em dias de aflição. Apacentar não quer dizer pastorear em dias bons, quer dizer em todos os dias, mas em particular quando essa palavra ela é aplicada a pessoas, aos seres humanos, significa cuidar de pessoas em situações aflitivas, ou seja, nada agradáveis. E esses são momentos que nem todo mundo está conosco, né? A gente sempre sabe que numa festa a gente tem muita gente, mas, por exemplo, num sepultamento, ninguém, né? Nem todo mundo aparece para dividir com a gente. Só os mais chegados, os verdadeiros amigos. Então, eu quero lembrar que Jesus é esse guia, é esse Senhor, dono de tudo, é o nosso rei, mas ele é rei de paz. Ele é rei de paz porque ele nos apacenta nos dias aflitivos, ele nos guia, ele sabe andar conosco em dias de aflição. Nem todo mundo sabe, né? Nós sabemos que existem governantes que, até no dia da nossa aflição, leva vantagem, quer vantagem, tira vantagem. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus é Deus de paz, diz a palavra. Então, quando os magos encontraram Jesus, eles ficaram como? Grande júbilo. Maria estava alegre. E o nosso coração não deve ser diferente. Deve estar em grande júbilo, porque esse Deus de paz, ele continua ainda hoje dando paz na doença, na alegria, na tristeza, ele dá paz. Paz na tristeza? Sim. Há dias que a gente está diante de perdas e tem pessoas que simplesmente perdem a direção, né? E porque estão em tristezas e aflições, fazem coisas, tomam atitudes desesperadas também, fazem muitas vezes mal até a si mesma, não é? A tristeza às vezes desorienta a gente, mas o nosso Deus é Deus que nos guia em dias de aflição e em dias alegres, e ele nos dá paz, nos dá tranquilidade, para que nessa tristeza, nessa aflição, nessa perda, a gente também consiga tomar atitudes positivas, tomar atitudes que nos ergam. E exatamente isso foi dito para Jesus quando o bebezinho Jesus foi apresentado no templo. Ali, Simeão, um homem de Deus, ele diz que Jesus, ele seria uma bênção, mas ele, para muitos, levaria à queda e outros ao soerguimento, ou seja, ele faria levantar. É isso que Deus faz, né? Aquele que não anda correto, aquele que não busca a sua presença, aquele que não honra, aquele que não se alegra com ele, o Senhor Deus leva à queda. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus diz que o orgulho, né, o orgulho é o princípio da queda. Então, muitas vezes, quando a gente tem orgulho próprio e não quer reconhecer Deus na nossa vida, a gente também tropeça. Mas a palavra de Deus diz que Deus é Deus de paz. Jesus é Deus de paz. Ele, mesmo ainda que a gente tenha tropeçado, ele dá paz suficiente, ele dá a mão dele e nos soergue. Significa que nos impulsiona a levantar. Então, o que é soerguer? Se eu estou de cabeça baixa, quando eu levanto a minha cabeça, eu soergo. Ou seja, eu me levanto, eu saio da posição. E muitas vezes é só isso que a gente está precisando, né? Ganhar uma estima, ganhar uma visão nova, porque inclinar a cabeça faz com que a gente enxergue mais distante, a gente enxergue melhor. E quando a gente está de cabeça baixa, deprimido, entristecido, sem paz, a gente tende a olhar só para nós e para a nossa circunstância. Então, como é importante a gente se alegrar com Deus. Mas esses magos, eles se alegraram porque eles ouviram e perceberam a palavra. Apesar de todo o seu conhecimento, eles não deixaram de valorizar a palavra. Eles se levantaram de onde estavam,
lá no Oriente, e vieram até Jerusalém para procurar Jesus. Muitas vezes a gente até se levanta para procurar Jesus, mas não porque leu a palavra, porque a gente foi atraído por uma dor ou até por uma boa notícia, mas de repente a gente encontra a palavra. E eu quero dizer que o que deve motivar a gente deve ser como esses magos sábios lá no Oriente. Eles leram a palavra. Eles não disseram que apenas eles olharam o céu, mas eles partiram da palavra para ver a estrela. É importante a gente conferir a promessa de Deus com o que Deus está fazendo na terra, porque o que Deus diz, ele cumpre. E quando Deus está falando, e quando ele está nos guiando, e está nos apacentando, é bom que a gente tenha a mesma atitude, a atitude de se alegrar e de ter grande júbilo. E eles abriram os seus tesouros para ofertar Jesus. Hoje, eu e você também temos tesouros. E tesouros não são aqueles tesouros que a gente recebe por aí. Tesouros são aqueles que o Senhor nos dá, né? O Senhor nos deu uma mente privilegiada para pensar, para raciocinar. Isso é um tesouro, né? O Senhor nos deu voz, o Senhor nos deu atitude, nos deu condição de nos expressarmos. E o tesouro somos nós mesmos. Nós somos o tesouro de Deus, porque foi por nossa causa que Deus enviou Jesus. Então, que nós abramos a nossa voz, nosso coração, para que do nosso interior seja oferecida ao Senhor ações de graças, né? Que a gente use a nossa memória para se lembrar de coisas que Deus fez e agradecer ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós olhemos para dentro de nós e vejamos o quanto o Senhor já nos guardou, o quanto o Senhor já nos honrou, e que nós não nos esqueçamos de nos alegrar com isso, mas oferecer ao Senhor, deixar na mão do Senhor todo o talento, toda a capacitação, toda a formação, tudo isso vem de Deus. Foi Deus quem nos deu. Mas o presente maior que Deus quer é que nós hoje venhamos a reconhecer que Ele é e foi o Salvador desse povo, mas Ele é hoje, na minha vida e na sua vida, também o Salvador, também o Deus de paz. E todo aquele que crê, né, que reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador, crendo com o coração e com a sua boca, confessando Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o Senhor derrama fé, Ele faz morada e Ele nos guarda para sempre. Ele nos dá a vida eterna. Então, vamos orar? Vamos nos alegrar, mas vamos também abrir o tesouro do nosso coração, da nossa vida, e deixar que Ele cuide de nós, porque Ele nos entregou Jesus. E nós somos um tesouro para Deus, né? Guardados na sua mão somos. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse período de reflexão. Que bom saber que o Senhor levanta pessoas de longe para te honrar, mas nós estamos hoje aqui diante de ti para também te agradecer, porque o Senhor enviou Jesus, porque Ele cumpriu o seu projeto de morrer, ressuscitar e de nos dar esse conforto de falarmos contigo através do nome dEle, de termos o consolo do Espírito Santo. E, Senhor, nós queremos te louvar porque o Senhor hoje enxerga o nosso coração. Nós queremos te entregar o nosso interior e te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor tenha liberdade para nos apacentar, para fazer-nos erguer, soerguer, nos dar estima, levantar a nossa cabeça, ampliar a nossa visão, para que te enxerguemos, para que cada dia mais deixemos o Senhor, Jesus, Rei, Salvador, nos salvar de todas as circunstâncias,
mas também nos guiar e nos tratar em todas as circunstâncias. Obrigada, Senhor, porque o teu cuidado não é terreno apenas, o teu cuidado se estende para a eternidade, porque quando passarmos daqui, o Senhor continuará cuidando de nós. Muito obrigada pela tua fidelidade, Senhor, porque tudo que o Senhor fala não cai por terra. Muito obrigada. E é no nome de Jesus que nós te pedimos, que assim como os magos, que estavam atentos, Senhor, aos teus movimentos na Escritura, na palavra, mas também estavam atentos aos movimentos do que o Senhor está fazendo na terra. Senhor, que também nós tenhamos esse discernimento de entendermos a tua palavra e de percebermos, discernirmos o que o Senhor está fazendo na nossa vida, na nossa terra, na nossa cidade, no nosso país. É assim que nós oramos e nós te agradecemos, muito gratas, porque o Senhor nos enviou Jesus. Assim nós oramos, no nome de Cristo. Amém. Amém? Tem algum pedido de oração e deseja apresentar, estaremos orando logo ao final. Amém. Querido Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos, exaltamos o teu nome, Senhor, e porque cremos na tua soberania, colocamos diante de ti todas essas petições, Deus. A Jane, ela pede pela vida da Juliana, que está com um tumor na cabeça e passará por uma cirurgia. Que o Senhor entre com a sua intervenção, Pai, levando curas, estando com essa jovem, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a Jane a vê como se fosse uma filha. E é assim que a gente deve ver o que tem menos idade que nós. Cuida da Juliana, em nome de Jesus. A Rosane, Pai, ela pede pela família da Kátia, onde todos estão com Covid, também a família da Patrícia. Tem idosos nessas famílias, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor os cure, que o Senhor os proteja, que o Senhor esteja ali, Senhor, abraçando, dando palavras de esperança, usando pessoas para abençoá-los, usando os médicos, ó Deus, usando quem o Senhor quiser para levar o conforto e esperança para essas famílias, em nome de Jesus, com cura, Pai, desse Covid, em nome de Jesus. A Débora pede pela saúde, Senhor, também, dela, da família, das pessoas que ela conhece. Então, que o Senhor venha sarando todas as pessoas que a Débora passou pela mente dela e que ela sentiu esse desejo de pedir por saúde. O pedido da Ivani, Senhor, também é por saúde da Tereza Avelino. Pai, tem misericórdia da Tereza. Cura tua filha, Pai. Ela é tua serva. Ela tem se disciplinado, Pai, para ler a tua palavra, para ter comunhão contigo. Que o Senhor dê esse presente agora de Natal para ela. Saúde, em nome de Jesus. Ela pede também pelas vacinas, que as vacinas sejam eficazes, não somente contra o vírus, mas que o Senhor também interfira, Pai, intervenha nas mutações desse vírus. Em nome de Jesus, a gente tem visto que cada onda vem mais forte, mas o Senhor é a nossa torre forte. Que o Senhor esteja entrando com providência nessa questão da imunização e sanando, Pai, essa questão do vírus, do Covid-19. A Rosane pede ainda, Senhor, pelo governo do Rio de Janeiro. Ela citou o Marcelo Crivella, Senhor, estando preso aí para esclarecimentos. Nós oramos por ele, Senhor. Tenha misericórdia. E tenha misericórdia de todo o governo aqui no Rio, meu Deus. Ensina o teu povo, Pai, a governar com justiça, com equidade. Tem misericórdia das cidades e principalmente dessa cidade a qual habitamos, que é o Rio de Janeiro. Ela pede também por saúde na família. Ó Deus, em nome de Jesus, na verdade, eu peço, Pai, que o Senhor entre com saúde física, emocional, espiritual, financeira, familiar e social em cada membro da minha família, Senhor, do menorzinho ao ancião, que o Senhor esteja tocando nesta hora e gerando saúde plena, alcançando os 11 pilares da vida de cada um deles e dos seus entes queridos, em nome de Jesus, ó Pai. Recebe nossa oração, nossa gratidão e
adoração a Ti, Pai. Rendemos graças a Ti nesse dia, porque sabemos que a Ti podemos recorrer. E como está chegando o Natal, que Jesus venha nascer em cada coração citado, Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos e dizemos amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, continuando na tua presença, te dando graças, te louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Queremos, neste momento, apresentar a ti o galeão, meu Pai. Ó Senhor, visita ali aquele lugar, coloca em nome do Senhor Jesus Cristo os anjos do Senhor, meu Deus, os anjos de guerra ali, Senhor. Em nome de Jesus, toma os funcionários que ali estão, Senhor, toma ali em torno do galeão, ó grande Deus e Pai, toma, Senhor, as aeronaves, toma nas tuas mãos, toma os pilotos, toma as aeromoças, Senhor. Deus, todos aqueles que trabalham ali, Pai. Eu nunca fui no galeão, Senhor. Nunca fui ainda no galeão, mas eu creio que irei. Mas eu creio que lá deve ser um movimento muito grande, muito grande. E eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, a Polícia Federal que lá se encontra, Deus. Dá sabedoria, dá entendimento, Senhor. Ó grande Deus e Pai, que o Senhor possa dar a eles, ó Senhor, as ferramentas que eles necessitam e precisam. Toma, Senhor, aqueles que estão chegando aqui no nosso Brasil, toma nas tuas mãos aqueles que estão indo, Senhor. Ó Deus, não permita, Pai, que entre mais enfermidade das quais estão entrando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca, Senhor, coloca uma barreira, Senhor, em todos os lugares e ali também, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege. E eu te peço, proteja aquele local em o nome de Jesus, colocando a sua boa mão, Senhor, e os teus anjos ali em volta, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora eu vou passar para a irmã Rosane finalizar o nosso culto. Amém. Bom tê-las por aqui. Vamos orar, vamos nos despedir e vamos lembrar também da Janete, da Regina, que hoje não estão conosco, né? Do Estevam também. Vamos orar. Deus, nós queremos te louvar e nós queremos te dizer que é muito bom estar com meus irmãos, minhas irmãs. Nós que nos lembramos agora da Regina, da Janete, do Estevam, que eles sejam visitados por ti nessa noite também, alimentados por ti, desembaraçados se estão em alguma dificuldade, que no nome de Jesus a tua boa mão esteja sobre cada um deles. Agora nós queremos te dizer que tu és o Senhor Todo-Poderoso, por isso visita a cada componente do grupo de oração, aqueles que estão ali no Zap, Senhor, aqueles que são de outros estados, em nome de Jesus, visita as necessidades de cada um. E nós queremos agora te pedir que o grande amor de Cristo, a graça infinita do Senhor Jesus, o amor maravilhoso de Deus e o consolo terno, doce do Espírito Santo seja conosco a nos guiar a cada dia da semana e dos dias que o Senhor determinar para nós na face da terra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Uma boa noite. Amém. Boa noite. Bom Natal para todas. Hoje a gente está acabando mais cedinho. Ó. Bom Natal. Bom Natal. Tchau, queridas. Bom Natal. Feliz Natal. Feliz Natal, gente.